Então, quando nós queremos fotografar plantas, nós temos a sorte do nosso lado. As plantas não se mexem, o que quer dizer que é mais fácil do que as apanhar do que às vezes os animais. No entanto, há muitos truques para conseguir uma boa fotografia que ajude, por exemplo, nas plataformas que têm a observação de imagem, que nos ajudam a identificá-las melhor. Quando pegamos numa planta, por exemplo, eu tenho a sorte de ter aqui um carvalho, devemos tentar tirar uma fotografia que mostre os detalhes, portanto, não tirarmos uma fotografia longe, mas mesmo que tenhamos uma fotografia longe, ter de certeza uma fotografia que esteja perto. No caso das plantas, tentemos pensar se quem está a ver a fotografia, que neste caso pode ser um algoritmo, conseguir ver se está uma folha ou se são duas folhas em cada nó, se a parte de baixo ou a parte de cima são iguais ou são diferentes. No caso de termos plantas com flor, que neste caso esta não tem, mas se tivermos uma planta com flor, claro que tiramos uma fotografia em detalhe à flor. Portanto, todos os elementos que nós conseguimos dar adicionais, flor, fruto, semente, os raminhos se tiverem pelos, todos esses detalhes vão ser importantes para a identificação. Se as plantas forem diferentes, por exemplo, há umas plantas que têm planta menino e planta menina. Então, nesse caso, se nos apercebermos que há flores diferentes, devemos tentar fotografar as várias flores diferentes. Quando fotografamos plantas, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com elas, porque não é preciso arrancar uma planta, cortar uma planta, despedaçar uma planta para tirar uma fotografia, mas, por outro lado, temos que ter cuidado connosco, porque há plantas que são tóxicas, há plantas que causam alergias, há plantas que podem picar, cortar e, portanto, também temos que ter cuidado connosco. De qualquer das formas, o importante é a câmara, é fantástica porque não destrói, portanto, não vamos trazer nada connosco. Então, se pensarmos quais são as principais ameaças para as espécies, para as nossas espécies autóctones, mas um pouco por todo o mundo, temos as ameaças normais à biodiversidade. Desde logo a nossa sobrecolheita, nós alimentamos-nos de muitas plantas e às vezes apanhamos plantas demais, também destruímos plantas, há as alterações climáticas que estão a pôr em risco uma série de plantas nossas, por exemplo, várias plantas aquáticas com os aumentos da temperatura e com todas as alterações que estão a haver. Há também as espécies invasoras, que são uma das principais ameaças, são mais uma das principais ameaças às espécies autóctones. Há também a destruição direta pelo homem, quando constrói, quando destrói, quando mobiliza o solo, quando faz alterações do uso do solo. E, portanto, as plantas, na verdade, são seres muito resistentes, mas são vítimas de muitas ameaças diversas e que têm, as nossas em Portugal, as autóctones, têm sido e são atualmente alvo até das limpezas das margens das estradas, como dizemos agora. Essas limpezas custam muitas espécies por vezes. Então, uma das principais ameaças são, de facto, as plantas invasoras e é importante percebermos o que são plantas invasoras. Eu costumo dizer, de uma forma simples e que ajuda a fixar, que é preciso 5 pontos para ser uma planta invasora. Tem que vir de fora, portanto é uma espécie exótica, mas não chega. Ser só exótica não quer dizer que seja invasora. Depois tem que se conseguir multiplicar sozinha, ou seja, tem que conseguir completar o seu ciclo de vida, dar flor, dar fruto, dar semente, essas sementes germinarem e dar novas plantas, ou, como acontece, por exemplo, com as plantas aquáticas e também com algumas plantas terrestres, pequenos fragmentos têm que dar novos indivíduos. Tem que se conseguir reproduzir sozinha. Não chega. Quando isto faz, uma espécie vem de fora, exótica, e se multiplica sozinha, pode estar simplesmente naturalizada e não é invasora. Para ser invasora tem que avançar para mais características. Tem que conseguir aumentar a sua área de distribuição no terreno, portanto tem que conseguir invadir, ganhar terreno, aumentar a área de distribuição e, além disso, muitas vezes vem associado grande número de indivíduos por metro quadrado, ou seja, por exemplo, se forem as mimosas, se forem a erva das pampas, se forem as áqueas, se for o jacinto d'água, muitas vezes nós temos tantos indivíduos, tantos pezinhos ao lado uns dos outros que não há espaço, efetivamente, para outras espécies. E, portanto, grandes densidades normalmente dá o quinto dedo, a quinta questão, que é alterações muito significativas do ambiente onde essas espécies proliferam e, portanto, têm impactos negativos a níveis diversos. Quais é que são esses impactos? São muito diversos. Se for, por exemplo, a erva das pampas, que nós, a seguir ao verão, vemos em grande quantidade em muitas áreas do país,
têm problemas de alergias para o homem e podem causar problemas graves de saúde pública, mas também são cortantes, impedem a fauna que aparece e que tenta passar e que é cortado pelas plantas ou não deixa passar, portanto interfere muito com a biodiversidade, trazem problemas económicos graves. Isso na erva das pampas é muito visível, mas nas acácias, por exemplo, também é muito visível quando proliferam na margem das estradas. Temos que cortar e voltar a cortar e elas crescem sempre mais, portanto trazem problemas graves em termos económicos. Ou se pensarmos em casos diferentes, por exemplo o jacinto d'água, que aparece nos nossos leitos de rios e de lagoas e praticamente em todos os sítios onde há água, o jacinto d'água traz problemas graves em termos de qualidade da água, em termos da pesca, em termos da navegação, em termos da biodiversidade das plantas e dos animais e todos os seres que vivem debaixo d'água, em termos da utilização que o homem consegue fazer para a rega. Portanto, tem a diversidade de impactos é muito grande e varia muito com o tipo de planta, e não deixo de chamar a atenção que estou a falar de plantas, mas há animais, há fungos, há bactérias, há todos estes organismos que também podem ser invasores. Trabalhar com espécies invasoras do ponto de vista de investigação e do ponto de vista aplicado é uma coisa que muito rapidamente torna claro uma coisa. Os cidadãos não sabem, não estão alerta para o que é que são espécies invasoras. E daí, desde cedo, para quem trabalha, ou pelo menos para mim que trabalho com plantas invasoras, tornou-se super claro que apostar em passar a mensagem, em comunicar sobre este tema, em alertar sobre este tema, era absolutamente crucial para que mais de nós, mais cidadãos, possam reconhecer as espécies invasoras que estão por todo o lado e depois ter pequenas ações que, em vez de as ajudarem a proliferar, ajudem a controlá-las. Nesse sentido, surgiu já há muitos anos, em 2013, a nossa plataforma invasoras.pt, que é uma plataforma, nós gostamos de dizer que é uma plataforma de ciência cidadã, que está centrada num website, num portal online, invasoras.pt, que disponibiliza muita informação é muito focado nas plantas invasoras em Portugal, tem muitas fotografias, tem vídeos sobre controlo, tem muita informação sobre as espécies, fala da legislação que proíbe as espécies invasoras e tem uma plataforma de mapeamento. Na verdade, hoje em dia nós já temos duas abordagens diferentes para envolver os cidadãos na ciência e tornar os cidadãos como cidadãos cientistas, e essas duas abordagens que temos hoje em dia, uma delas é no invasoras.pt, é um mapa onde cada cidadão se pode registar e com o seu telemóvel, numa aplicação que se chama Plantas Invasoras, submeter avistamentos onde vê uma planta invasora pelo país. Uma acácia, uma erva das pampas, um jacinto d'água, um chorão das praias, a lista é imensa. Além disso, temos também agora, desde há menos tempo, um ano e meio, uma outra estratégia conjugada com esta, mas que também pede aos cidadãos que nos digam onde é que vêm as espécies invasoras, as plantas invasoras, e as coloquem no mapa, que é associado ao Biodiversity for All, um projeto que se chama invasoras.pt, e onde cada cidadão pode escolher a plataforma que quer usar. Pode usar o Plantas Invasoras, a app, no seu telemóvel, tirar a fotografia, mapeia a planta invasora, ou pode usar o projeto do Biodiversity for All, invasoras.pt, tira a fotografia, tem a ajuda fantástica da própria plataforma para identificar a espécie, portanto não tem que ser aqueles nomes esquisitos que os cientistas sabem, e a própria plataforma ajuda a identificar, mas no fundo o que interessa é que cada cidadão dá o seu contributo para termos no mapa os pontinhos das plantas invasoras e, acima de tudo, usar isso para depois poder geri-las melhor, conhecê-las melhor e conseguir ganhar um bocadinho desta luta contra estas espécies que causam tantos problemas. A importância das plantas para os ecossistemas e de um ponto de vista muito centrado em nós para os humanos é do mais básico e crucial possível. Nós comemos plantas. Sem plantas, o homem simplesmente, na verdade isto é verdade para a biodiversidade como um todo, mas as plantas estão na base da nossa alimentação e eu costumo dizer, sem plantas nem animais há, não é? Porque os animais ou comem plantas ou comem outros animais que comeram plantas. E, portanto, é verdade que todos os seres vivos, como um todo, funcionam em equilíbrio e são todos importantes, desde as plantas, os fungos, as bactérias, os animais, mas sem plantas
não havia estes seres fantásticos que captam a luz do sol e a água e os sais minerais da terra e que conseguem fazer energia para todos os outros que estão ligados a eles pela cadeia alimentar. E, portanto, e nós, como espécie animal que se alimenta de outras espécies, sem plantas não estávamos simplesmente aqui. A verdade é que muitas das plantas, apesar de tudo o que eu já disse, elas serem super cruciais para a nossa sobrevivência, não são conhecidas. Okay? Muitas pessoas, nós até, os cientistas usam um termo que já apareceu há uma série de anos, que se chama cegueira vegetal. Nós não vemos as plantas. Um cidadão comum, muitas vezes, não consegue nomear 15 plantas que estejam à sua volta. E está sempre rodeado de plantas, mesmo que esteja num escritório no meio do prédio mais alto, há de ter plantas à sua volta. Okay? E muitas vezes não as consegue identificar. Portanto, esta cegueira vegetal é muito generalizada e custa-nos muito caro. Porquê? Porque depois não sabemos distinguir as plantas que devemos cuidar, aquelas que estão a fazer um papel positivo em todo o equilíbrio da vida, das plantas invasoras, por exemplo, que causam problemas graves e que devíamos evitá-las, que devíamos combatê-las, que devíamos alertar sobre os problemas que elas causam. E a cegueira vegetal tapa-nos a visão e não nos deixa ver isto. Portanto, o que é que eu acho que se devia fazer? Acho que desde pequeninos, em vez de vermos livros de animais da quinta e animais da savana e animais, devíamos ver também as plantas. Portanto, devia haver muito mais informação desde jovens que pusesse as pessoas em contacto direto com as plantas, com os nomes das plantas, com saber identificar as plantas. Devia haver muito mais comunicação, muito mais ciência apostada em chegar aos cidadãos, focado nas plantas, porque na verdade elas perdem muito em comparação com os animais grandes, peludos e fofinhos. Os outros animais pequenininhos, insetos, as bactérias, os fungos, é na mesma cegueira, ok? Mas é importante estarmos alerta e conseguirmos vê-las e dar-lhes o nome e sabermos o que é que elas estão a fazer. Na verdade, há muitas ferramentas hoje em dia que nos podem ajudar a conhecer mais as plantas. Vou referir duas. Uma delas já referimos há bocadinho, que é a plataforma de ciência cidadã Biodiversity for All. Porquê? Porque é uma maneira lúdica, quase leve, de fotografarmos uma planta com cuidado, mostrando os seus detalhes, mostrando as várias características, as várias partes que ela tem, e há toda uma comunidade, além de um algoritmo informático, há toda uma comunidade de cientistas e de cidadãos cientistas que gostam de identificar plantas, que nos ajudam a saber qual é o nome dessa espécie. Portanto, é só tirar uma fotografia e, tanto com a ajuda da parte informática como com a ajuda dos cidadãos pelo mundo fora, nós conseguimos chegar qual é que é o nome dessa espécie. Eu acho que é uma das melhores maneiras a ajudar-nos a conseguir identificar as plantas. Há outra maneira, que é uma plataforma fantástica, que eu também recomendo, que se chama floraon.pt. É uma plataforma, um portal da Sociedade Portuguesa de Botânica e que tem muita informação e é muito dinâmico. Nós podemos podemos escolher, por exemplo, a área onde estamos, o ponto. Ele geolocaliza-nos e diz-nos que plantas vê à sua volta. Ou podemos escolher quais são as plantas que queremos ver agora em flor. E tem todas nome, tem todas o nome comum e o nome científico, tem todas muitas fotografias, boas fotografias. Podemos escolher da maneira que quisermos. Se pensarmos, eu agora vou à Serra da Estrela, então vamos lá ver que espécie é que eu encontro nesta altura com flor na Serra da Estrela. As fotografias todas, com os nomes comuns, com os nomes científicos. E eu acho que é uma maneira também muito interessante de aprender mais sobre as plantas. Vou repetir o nome, floraon.pt. Ou então, se quiserem sobre plantas invasoras, invasoras.pt. Então, para podermos ajudar, ter um papel proativo, contribuir para proteger mais as nossas plantas nativas, podemos fazer várias coisas. Para já, desde logo, para a biodiversidade de uma forma geral, podemos tentar ter comportamentos muito mais sustentáveis, ok? Evitar o consumismo, evitar trazer comida do supermercado que não comemos e que se deita fora. Todas essas pequeninas coisas podem acabar por contribuir para termos mais espécies conservadas. Depois podemos pensar em qualquer coisa mais proativo. Podemos, por exemplo, participar em ações de voluntariado para controlar plantas invasoras que estão a ameaçar plantas nativas. Podemos ajudar a mapear, como eu disse há bocadinho, e aí damos ferramentas a quem quem trabalha em conservação para poder gerir melhor estas espécies. E isto funciona para as plantas, estamos a falar de plantas, mas também funciona para os animais e para os outros organismos. Portanto, há muitas maneiras de nós
desde logo o básico, não é? Quando fazemos um passeio, quando andamos pela natureza, não colher, não matar, não deixamos apenas, aliás, trazemos apenas as nossas fotografias e não deixamos lá nada, nem trazemos nada connosco. As espécies é para ficarem onde são. Podemos arrancar alguma invasora, mas só isso.